Olá, boa noite, pessoal. Eu sou a Tatiane e hoje vou conversar com vocês sobre RH Ágil, a reinvenção de um RH Tech, será? Vamos descobrir nessa apresentação. Bom, eita, não passou. Agora foi. Eu sou a Tatiane Gonzaga, sou cofundadora da People for Tech, uma comunidade que nasceu na minha vontade de compartilhar, né, da vontade do Felipe de compartilhar conhecimento e boas práticas da área de pessoas. E aí, a partir disso, a gente está produzindo vários conteúdos e sempre convidando gente muito fera do mercado para falar com vocês. Além disso, eu sou Talent Acquisition na Rock Content. Eu foco em vagas de recrutar. Eu sou recrutadora tech, então eu foco nesse mercado especificamente. Além disso, eu sou apaixonada por pessoas e tecnologia, e por isso que eu me sinto tão feliz trabalhando com recrutamento tech, apesar dos seus desafios. Eu sou formada em psicologia e sou quase aluna do MBA em gestão de pessoas da USP. Estou super empolgada, né, com essa possibilidade, e aí já coloquei aqui na apresentação, principalmente porque ontem eu recebi um e-mail já falando que eu poderia me considerar aluna, então já estou me considerando. Trabalho na área de pessoas desde 2016, mas desde 2018 trabalho focado em recrutamento tech e algumas informações importantes. Eu sou uma pessoa muito curiosa e isso é o que mais me movimenta a buscar novos conteúdos, entender um pouquinho melhor das boas práticas. E eu sou mineira raiz, né? Sou aqui de Minas Gerais e pode ser que em algum momento eu fale uai, trem ou sou nessa apresentação. Bom, a agenda de hoje é a seguinte: a gente vai contar um pouquinho, né, sobre os meus primeiros contatos com o RH Ágil, com o Ágil. Vou falar um pouquinho sobre o Manifesto Ágil, e o que é ser ágil, e o que não é, e o que é ser ágil. E vou falar um pouquinho sobre o Manifesto Ágil, especificamente do RH, contar um pouquinho sobre como funciona na prática e deixar algumas dicas e algumas ferramentas que vocês podem usar no dia a dia. Bom, primeiro, meus primeiros contatos com a RH Ágil. Esse GIFzinho aí me ilustra muito bem, porque o meu primeiro contato com a Agile foi em processo seletivo. Como eu disse, né, sou recrutadora tech, e em 2018 eu comecei a atuar nesse mercado. Em processo seletivo, uma pergunta muito frequente era: vocês trabalham com alguma metodologia ágil? E aí eu ficava me perguntando: opa, que negócio que é esse? E aí me surgiu uma curiosidade muito grande, né? Me bateu uma curiosidade muito grande de buscar entender um pouco melhor o que seriam essas metodologias ágeis. E a partir disso eu comecei a pesquisar. Primeiro eu me informei um pouquinho sobre se a gente trabalhava ou não com metodologia ágil, qual metodologia ágil, e fui me informando sobre o assunto. E aí comecei a pesquisar sobre o assunto e eu encontrava muita coisa falando sobre o Scrum, especificamente, e algumas coisas falando sobre o Kanban também, que eu imagino que sejam metodologias muito fortes por aqui. E a partir disso eu fui, né, pesquisando cada vez mais e achava super legal, mas não entendia como aquilo poderia se aplicar a um outro contexto diferente da área do desenvolvimento. Foi aí, nesse momento, que eu encontrei o Manifesto Ágil. Bom, sobre o Manifesto Ágil, eu entendi que no Manifesto Ágil, ele traz alguns valores e alguns princípios sobre como você pode aplicar o ágil no seu dia a dia. E foi nesse momento que eu entendi que ágil não é metodologia, é muito mais uma forma de agir, uma forma de trabalhar, do que uma metodologia em si. Então, foi nesse momento que eu descobri que sim, pode ser que talvez faça sentido para o meu contexto. Então, eu trouxe alguns os valores do ágil, porque eu considero super importante, para trazer um pouco de contexto também. O ágil ele surgiu lá no ano 2000, exatamente, quando algumas pessoas foram acampar e aí conversaram e aí surgiu esse manifesto e eles assinaram como um compromisso de realmente levar essa metodologia e fomentar essa metodologia por aí, no mundo. E aí foram, se eu não me engano, 17 pessoas, né, participaram desse encontro, e aí foram realmente compartilhando. E aí realmente, né, conseguiram fomentar as metodologias ágeis e o manifesto ágil pelo mundo. E
como que eu entendi que o Manifesto Ágil faria sentido para um contexto diferente do desenvolvimento? Outra informação importante, todo mundo que pensou no Manifesto Ágil fazia parte desse contexto de tecnologia. Então, todo mundo era desenvolvedor, todo mundo estava nesse meio de desenvolvimento. Mas eu entendi que o Manifesto Ágil é muito mais sobre foco no cliente, sobre a interação e muito mais sobre responder a mudanças. E aí, eu trouxe para vocês os valores da metodologia do manifesto. E aí seria o seguinte: a gente preza primeiro por indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas. Isso significa o quê? No momento do desenvolvimento, o que está acontecendo é uma interação humana. Não tem nada diferente disso. O desenvolvimento ele é feito por pessoas. O processo de desenvolvimento não é somente sobre tecnologia. A tecnologia é o meio de você chegar naquele produto. Mas, no fim, são pessoas. Então, a gente começa a valorizar um pouquinho mais as pessoas e a interação entre elas. Software em funcionamento mais do que documentação abrangente. No fim, o que realmente importa para o cliente é que a entrega seja feita. Então, não que a documentação não seja importante, porque a documentação é, sim, muito importante, mas o que interessa é a entrega. Então, o Manifesto Ágil preza muito mais pela entrega mais palpável para o cliente. Um outro ponto muito legal é em relação à colaboração com o cliente, mais do que a negociação de contratos. Então, o que significa essa colaboração? É entender que você pode atuar junto com o cliente. Vocês estão ali, todo mundo querendo a mesma coisa. Vocês querem entregar, né? Seja contratado por empresa, uma consultoria, ou enfim. Você quer fazer a entrega para o cliente e você quer fazer uma entrega satisfatória, né? Ninguém quer chegar no final e falar assim, opa, não foi isso que me foi solicitado. Então, você quer fazer uma entrega extremamente assertiva e, ao mesmo tempo, você quer manter um bom relacionamento com o cliente também precisa daquela entrega e ele espera receber o que ele pediu. Então, por que não juntar forças e criar realmente um ambiente colaborativo ao invés de atritos ali entre essas duas partes? E o próximo ponto tem relação com responder mudanças mais rápido do que seguir um plano. Esse outro ponto é super importante. O Manifesto Ágil, ele fala o tempo todo sobre se adaptar e entender um pouco melhor sobre a realidade, entender como que as coisas estão funcionando e tentar mudar de acordo com o que vocês acharem que fazem mais sentido. Se vocês estão tentando de um jeito, não está dando certo, vão tentar de um outro jeito. Então, realmente responder as mudanças e responder de uma forma mais rápida. E como você tem um ambiente mais colaborativo e mais próximo com o cliente, e você está pregando entregas mais palpáveis para esse cliente, você consegue ter mais feedbacks e, a partir disso, você consegue fazer mudanças cada vez mais assertivas. Bom, eu quis trazer um pouquinho do contexto, um pouquinho dos valores do Manifesto Ágil, e agora eu queria contar para vocês o que não é ser ágil. Ser ágil não significa ser rápido. O que eu quero dizer com isso? Naturalmente, quando você está desenvolvendo e você está usando metodologias ágeis, pode ser que sim, a sua entrega fique um pouco mais rápida, mas muito mais como consequência. Ser ágil, uma palavra que se aproximaria muito mais de agilidade seria ser assertivo. E quando você é assertivo, você evita aquele famoso retrabalho e aí você consegue entregar, teoricamente, mais rápido. Um outro ponto muito interessante, que eu acho que é um pouco óbvio, mas talvez não seja para todo mundo, é que não é somente Scrum. Scrum é uma metodologia de trabalho que pode ser usada, assim como outras metodologias podem ser usadas. Mas o Scrum em si não é o ágil. O ágil é um manifesto de uma forma de pensar. E não existe receita de bolo. Não existe um jeito único de fazer. Não existe um jeito único de executar, nem mesmo quando você está seguindo uma metodologia específica. Então, para mim, na minha opinião, é uma das chaves para ter sucesso utilizando o ágil. Bom, mas afinal, o que é ser ágil? Na minha percepção, eu entendo que ser ágil é focar no cliente e na entrega, uma coisa super importante, adaptar rapidamente a mudanças.
Então, as mudanças, elas vão acontecer, elas devem acontecer. É indicado que as mudanças aconteçam no ágil e é indicado que você se adapte cada vez mais rápido a essas mudanças e realmente criar um ambiente colaborativo com o cliente, né, como a gente disse anteriormente, e dentro da própria equipe também. Então, se a equipe está lá trabalhando, né, todo mundo com o mesmo objetivo, todo mundo está ali, né, passando pelo mesmo contexto, por que não, né, criar um ambiente de colaboração, onde todo mundo pode se ajudar? Se alguém não estiver entendendo muito bem o que está acontecendo, né, tem sempre um suporte ali. Então, a colaboração também é muito importante. E aí, nesse momento, né, que eu conheci o Manifesto Ágil, eu entendi que ele poderia, sim, fazer sentido para o meu contexto, que é o contexto da área de pessoas. E a partir disso, eu comecei a me perguntar bastante, né, sobre como fazer, e consegui, né, colocar em prática. Eu vou trazer um case mais para frente para vocês. Mas aí eu queria compartilhar também o Manifesto Ágil do RH. Enquanto o Manifesto Ágil surgiu em 2000, no ano 2000, exatamente, o Manifesto Ágil do RH surgiu somente em 2018. Então, assim, tem muita diferença. Mas eu acredito que as pessoas já estavam pensando no assunto. Eu, inclusive, né, já estava pesquisando sobre o assunto antes mesmo de conhecer o Manifesto Ágil do RH especificamente. Então, assim, as pessoas estavam pensando e foi aí que surgiu o Manifesto Ágil do RH. E pensando nisso, né, baseando muito no manifesto anterior, esse traz um pouquinho para a realidade do RH, para a realidade da área de pessoas, que tem processos totalmente diferentes do desenvolvimento, mas vocês vão ver que não perde a essência, né? A ideia em si, ela não deixa de existir. Bom, quais são os princípios, né, então, do RH ágil? Primeiro, redes mais colaborativas e menos hierarquia. Então, nesse formato de trabalho, a gente percebe a liderança muito mais como um facilitador do que o chefe, né? Aquela pessoa que faz assim, 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 assado. E quais são as vantagens disso? Você consegue proporcionar um ambiente mais aberto, onde as pessoas conseguem propor mais e usar mais a sua criatividade, e com isso fazem entregas muito mais satisfatórias para o seu cliente. Então, nesse modelo de pensamento, o líder age muito mais como um facilitador. Mais transparência e menos sigilo. Então, a área de RH, ela foi se construindo de uma forma muito burocrática. Em alguns momentos, a gente é extremamente sigiloso com algumas informações que não precisam ser sigilosas. Então, claro que tem algumas informações sensíveis e tudo bem, elas realmente existem, mas nem tudo precisa ser sensível, nem tudo é sigiloso. Então, compartilhe, mantenha a comunicação clara. Esse princípio fala muito disso. Então, quando as pessoas da sua empresa sabem o que a empresa espera delas, elas vão saber agir de uma forma mais assertiva. Então, elas sabem o que elas podem fazer, o que elas não podem fazer, e elas vão conseguir realmente estar bem alinhadas ali com a sua cultura, com o que é esperado. O outro ponto, mais adaptação e menos prescrição. RH é uma área assim, cheia de processos, cheia de políticas, e a gente precisa desconstruir esse pensamento. RH não é sobre políticas, não é escrever manual de tanto faz, né? Manual de integração, manual disso, manual daquilo. RH não é isso. O RH precisa ser a área de pessoas. E a gente precisa aprender a transformar a nossa atuação. Não que as políticas vão deixar de existir, elas nunca vão deixar de existir, mas a gente precisa transformar a gente precisa transformar a nossa atuação e, consequentemente, atuar ali mais próximo do negócio, sabe? Quando a gente sai um pouquinho do burocrático, a gente vai para o estratégico, a gente consegue realmente atender as demandas do negócio e consegue se aproximar muito mais de pessoas, que é o objetivo da área. Mais inspiração e engajamento e menos gestão e retenção. Eu gosto muito de falar que quando uma pessoa quer sair da sua empresa, ela vai sair da sua empresa, né? Então, e retenção me remete muito mais a ações de prender, né, a pessoa na sua empresa e não de realmente encantar essa pessoa e fazer com que ela queira ficar. Então, aqui no Manifesto Ágil do RH, a gente prega isso.
A gente precisa inspirar pessoas, a gente precisa engajar pessoas para que elas continuem querendo fazer parte da sua empresa e, consequentemente, sejam mais produtivas. Afinal, você está super satisfeito onde você está. Um outro ponto muito importante, que é mais motivações intrínsecas, menos recompensas extrínsecas. O que são essas motivações intrínsecas e extrínsecas? O intrínseco seria muito mais uma coisa que vem de mim. Por exemplo, o que me motiva a trabalhar em uma empresa? O que me faz feliz trabalhando em uma empresa? A extrínseca seria o salário. A intrínseca seria porque eu gosto de fazer recrutamento. Então, é uma coisa que é minha, né? Não é uma coisa que vem de fora, é uma coisa que não tem recompensa financeira para isso, não tem benefício para isso, é uma coisa muito pessoal. E aí eu acho que importante nesse ponto é entender o que os seus colaboradores têm como motivação. Então, por exemplo, claro que isso é uma coisa extremamente individual e a gente não consegue pensar nisso no individual, assim, em empresas, porque, né, muita gente, mas a gente precisa, sim, entender o que as pessoas valorizam e por que elas estão ali, o que está motivando que elas fiquem ali, porque por salário no mercado, provavelmente ela vai encontrar alguma outra oportunidade. Né, eu sou do mercado de tecnologia, o mercado de tecnologia é extremamente aquecido e tem muitas oportunidades por aí disponíveis para os profissionais, então é importante que você foque mais na motivação. Mais ambição e menos obrigação. Ambição nesse sentido não é a ambição de vou conquistar o mundo, vou conquistar essa empresa, não é nada disso. É muito mais relacionada ao fazer o que é necessário para atender as demandas do seu cliente. Então, o RH tem cliente? Sim, o RH tem cliente. O RH tem cliente, os gestores que solicitam vagas, os colaboradores da empresa, todos eles são clientes do RH. Então, é realmente fazer um esforço genuíno para atender as reais necessidades do cliente. Mas como que isso funciona na prática, né? A gente sabe que é uma área que veio de uma formação muito tradicional. Hoje eu acho que, assim, às vezes ainda é um pouco difícil encontrar conteúdos que fogem muito desse tradicional, mas a gente pode fazer e tem como fazer. E eu vou te dar algumas dicas sobre como fazer. O primeiro é mude seu mindset. Esse, para mim, assim, é extremamente importante. Você realmente precisa mudar a forma que você pensa, e aí você precisa realmente pensar de acordo com aqueles princípios que a gente conversou anteriormente. Por quê? Porque a gente precisa realmente acreditar naquilo para a gente conseguir praticar e pensar daquele formato. As coisas, a partir do momento que você pensa de uma forma ágil, você vai conseguir realmente, né, vivenciar a metodologia. Escolha a metodologia que faz mais sentido para a sua equipe. Quando você vai pesquisar sobre metodologias ágeis, tem algumas mais conhecidas, mas você vai ver que tem muitas metodologias. E tem 2 pontos super importantes em relação à metodologia. O primeiro ponto é que você precisa necessariamente entender qual metodologia faz sentido para o seu contexto. E o segundo é que você precisa adaptar a metodologia, porque nenhuma metodologia vai servir perfeitamente no seu contexto, principalmente no contexto de pessoas. E faça as adaptações necessárias, né? Acabou que eu já falei desse ponto. É interessante pensar que a ferramenta ela está ali para te ajudar a pensar o processo, mas ela não precisa direcionar o seu processo. Você pode ir fazendo as adaptações de acordo com a sua realidade. E aí, RH ágil na prática. Eu trouxe um case, né? Vou compartilhar com vocês. Logo quando eu comecei a trabalhar com recrutamento tech em 2018, passei por todo aquele processo de encantamento em relação à metodologia, entender que sim, ele poderia se aplicar ao meu contexto, e foi a partir disso que eu descobri, né, e fui pensando em algumas formas de atuação. Eu focada em recrutamento, que é um processo assim, extremamente que demanda muita urgência. O recrutamento ele sempre é muito urgente, é um processo muito dinâmico e as demandas elas vão surgindo. E aí a primeira metodologia ágil que eu tive contato foi o Scrum. Acho que muita gente, né, também passou por isso. Mas aí
eu fui entender que eu falei assim, pera, eu não posso esperar uma semana, 2 semanas, que seria o tempo da minha sprint, para conseguir começar a trabalhar uma oportunidade. Então, e aí, em um outro momento, eu tive contato com o Kanban, que também é uma metodologia extremamente conhecida. E aí, por que não juntar essas duas coisas? Estava eu em uma reunião, em um dos clientes da consultoria que eu trabalhava, e aí eles estavam falando sobre o Scrumban. E eu fiquei me perguntando, que negócio que é esse? Foi quando eu descobri que a gente poderia sim trabalhar com uma partezinha de uma metodologia e uma partezinha da outra. E foi isso que a gente fez. Como sprint é uma coisa que não faz sentido para o recrutamento e seleção, você não espera 2 semanas para começar a trabalhar uma vaga, a gente fez um mix mesmo. Então, a gente usou a gestão à vista do Kanban, que não sei se vocês já viram o quadro do Kanban, mas ele envolve o to-do, né? São as tarefas que estão ali no seu backlog que você ainda não iniciou. Tem as tarefas que você já iniciou, que você está trabalhando, e tem as tarefas que você já entregou. Esse é um Kanban simples, você pode fazer no Trello, pode fazer com post-it na parede, você pode fazer de várias formas. E ele te permite acrescentar demandas e priorizar ali no seu backlog a qualquer momento. Você não precisa esperar um tempo específico. Só que, ao mesmo tempo, uma necessidade grande também da empresa, nesse momento, era manter o alinhamento. E aí, por isso, garantir o alinhamento entre toda a equipe e o hiring manager. Então, por isso, a gente começou a fazer algumas cerimônias do Scrum. Então, a gente fazia reunião diária, porque na reunião diária a gente conseguia identificar e entender o que todo mundo estava fazendo dentro da equipe e, ao mesmo tempo, entender se a gente poderia ajudar uma outra, né, dentro da equipe, facilitar e, né, garantir a entrega aí no final. Então, a gente conseguia dimensionar a nossa força de trabalho, né, de acordo com as nossas reuniões diárias. A gente também fazia uma espécie de retro para entender, né, o que a gente fez certo, o que a gente precisa melhorar e o que a gente aprendeu efetivamente nesse período, que a gente não era exatamente uma sprint, mas acabava que a gente tinha uma periodicidade de bate-papos. Então, o resultado final foi muito positivo. As pessoas que solicitavam vagas tinham um quadro, né, na parede, então as pessoas conseguiam passar e elas batiam o olho, elas já sabiam qual era o estágio da vaga. Então, a cobrança acabou diminuindo um pouco no sentido de visibilidade. E a gente parou de gastar tanto tempo fazendo updates com os hiring managers, que também é uma coisa muito importante, mas ao mesmo tempo ele estava ali acompanhando um processo ao vivo, não tinha necessidade de manter a conversa assim frequente. Então, esse é o case, deu super certo. Não funcionou de primeira, aconteceram algumas coisas, por exemplo, a rotina está super corrida. Como que a gente vai fazer daily todo dia se a rotina está corrida? Gente, a daily faz parte da sua rotina, é uma tarefa que você tem para o dia. Então, tudo bem, ela faz parte, você precisa necessariamente encontrar um espacinho ali para ela. Porque a partir do momento que você pula uma daily, você vai pular outra, e você vai pular outra, e aí não faz sentido, porque já não é daily, né? Você não está fazendo todo dia. Então, é importante, né? Isso é um ponto de atenção. Então, eu acho que o maior impedimento que a gente encontrou foi em relação ao nosso mindset, a nossa forma de pensar e entender que as cerimônias não eram uma coisa ocupando a nossa agenda, era uma coisa importante para a gente conseguir executar bem o nosso trabalho. Bom, e aí a gente já está quase finalizando. Vou abrir para perguntas, né? Caso vocês tenham alguma dúvida. Primeiro, eu gostaria de compartilhar, né, algumas dicas e ferramentas com vocês. Eu trouxe o Trello, que é uma ferramenta gratuita que te facilita fazer um pouco dessa gestão à vista. E aí você pode compartilhar o seu quadro, você cria um quadro no Trello e aí você consegue criar as colunas, né? Você consegue fazer um kanbanzinho ali e consegue ir criando cards de acordo com a sua necessidade. Você consegue dar acesso para todo o seu time. Também consegue dar acesso para os gestores que estão ali acompanhando o processo seletivo. Então, é realmente ali uma gestão compartilhada e um processo mais colaborativo. Existe também o Gira, que também é uma ferramenta de gestão, mas é uma ferramenta um pouco mais robusta. Então, e ela não é uma ferramenta gratuita. Dependendo do caso, ela atende super bem, ela é muito boa,
Mas dependendo do caso, você realmente não precisa dessa ferramenta, o Trello vai te atender muito bem, você não vai gastar, né, uma parte do seu budget com a ferramenta. Gestão à vista, né? Um ponto super importante. Opte pela gestão à vista, seja muito transparente com o seu cliente e construa realmente essa relação de confiança entre vocês. Afinal, ser ágil, né? O manifesto ágil prega muito isso, esse alinhamento e foco no cliente. Um outro ponto super importante é mude. Tudo bem se não der certo da primeira vez, provavelmente não vai dar. O importante é que você tenha abertura para entender o que não deu certo e aí promover a mudança. Remova impedimentos. É super importante, né? Seja um facilitador. Problemas vão surgir, dificuldades vão surgir, mas vocês precisam, como uma equipe, né, e muito em parceria com o cliente, encontrar formas de realmente remover esses impedimentos e entender como que vocês podem trabalhar ali de uma forma mais assertiva, o que pode facilitar o trabalho de vocês. Acompanhe os seus resultados, faça reuniões, discutam, entendam o que vocês fizeram certo, mas também entendam o que vocês fizeram errado, mas aprendam com esses erros e volte lá no Mude e vai mudando, vai se adaptando até você conseguir o resultado esperado. E, por fim, gostaria de deixar uma frase para vocês. Seja ágil de verdade, ou seja, adaptável. Ser ágil é sobre se adaptar, é adaptar a metodologia, adaptar seu processo, é adaptar a sua forma de pensar. E é isso, pessoal. Muito obrigada por participarem. Acho que a gente tem 4 minutinhos. Se vocês quiserem mandar perguntas aí no chat, eu posso responder. Muito obrigada, né, pela participação. Estou super feliz de ter tirado esse tempinho para compartilhar um pouco da minha vivência, dos meus conhecimentos na área de RH ágil. Vou deixar também as redes sociais da People for Tech. É uma iniciativa, né, como eu disse, para realmente compartilhar conhecimento com vocês. Então é isso. Muito obrigada. E se alguém quiser mandar perguntas nesses últimos 3 minutinhos, estou à disposição.